Bem, gente, mas um podcast Canal Niterói, Tintinha, Tintim. nossa convidada, ela tem mais de 20 anos de atendimento clínico corporativo com perícia de escritas manuais. E eu tô com a Luciana Bosque. Tudo bem, Luciana? Tudo bom, Cláudia? Ela vai falar pra gente sobre a grafologia, né? Como é que foi o encontro seu com esse universo? Conta pra gente. Muito bem, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Obrigada a você. É um prazer estar aqui dividindo com vocês, né, esse assunto, que é um assunto muito pouco difundido no Brasil. Bom, eu sou formada em psicologia, venho do mundo corporativo, né? Trabalhei muitos anos, mais de 20 anos, em empresa, em seleção de pessoal, trabalhando com testes, né, para selecionar candidatos. E sempre apliquei redação porque entendia que era uma ferramenta de identificação da pessoa, né? Pela letra, pela redação, você consegue ver como a pessoa se expressa, como ela defende um ponto de vista, como ela... qual é a capacidade dela de argumentação, o grau de objetividade, o português. Então, eu sempre apliquei redação em processos seletivos. E aplicando as redações, comecei a perceber que tinha umas escritas que eram grandes, outras eram pequenas, umas eram para um lado, outras eram para o outro, e comecei a ficar curiosa, né? De entender que o universo é esse, né? Que a gente consegue ver que cada pessoa tem uma letra diferente. E aí fui estudar, me encantei com a ferramenta, me encontrei, né? Eu sempre falo que me encontrei, me encaixei, porque ela veio a somar todo o meu conhecimento que eu já tinha na minha prática ali no dia a dia. Então, se a gente for pesquisar, né, a escrita, da onde que vem a escrita vem lá de 4.000 anos, né, antes de Cristo, né, porque talvez tenha sido a maior criação do homem, foi a escrita, porque eles precisavam deixar os registros de uma geração para outra, então eles faziam lá os riscos nas pedras, né? E aí pesquisadores, estudiosos, filósofos começaram a perceber que existia uma semelhança entre os riscos nas pedras e os traços de comportamento. Então, por exemplo, traços grandes diziam respeito a pessoas mais expansivas, comunicativas, sociáveis, ambiciosas. Traços menores diziam respeito a pessoas mais introspectivas, mais tímidas, pessoas mais, às vezes até mais inteligentes. Então, daí nasceu então o estudo, né? Que eles foram fazendo essas associações e de lá para cá o estudo foi se desenvolvendo. Hoje, no mundo, a grafologia ela já é entendida como uma ciência, né? Ela é uma ciência que ela anda sozinha, ela tem autonomia, tem, né, os livros, tem os grandes congressos no mundo sobre o assunto. No Brasil é que ela ainda é um assunto pouco conhecido. Então, assim, é uma oportunidade estar aqui. E eu achei muito interessante lá no seu Instagram quando você falou do comportamento emocional junto à escrita. Eu queria que você explicasse um pouco sobre isso. Cláudia, isso é muito importante a gente falar, porque muita gente chega para mim e pergunta, mas a minha letra muda muito, né? Talvez essa seja a pergunta que eu mais ouço. Minha letra muda muito. A letra não muda. Quem escreve é o cérebro. Essa é a regra número 1 para a gente começar a entender por que a escrita ela tem essa importância, né? Quando a gente olha uma letra e consegue identificar tantos traços de personalidade, por que ela é tão profunda? Porque quem escreve é o cérebro. Da mesma maneira que nós temos a nossa forma de andar, de falar, de gesticular, de se vestir, de sentar, de comer, a gente tem a nossa forma de escrever. Então, ninguém copia a letra de ninguém, né? Por isso existe a perícia grafotécnica, que ela é uma ciência que existe exatamente para identificar aí, né, a autoria das assinaturas. Então, a escrita é como se fosse o nosso DNA, né? É a nossa digital. Então, quando eu, por exemplo, se eu estiver mal, a minha escrita ela vai demonstrar esses sinais de que eu estou mal, estou para baixo, estou depressiva, estou desanimada, porque ela é uma fotografia do nosso estado de ânimo. Então, se eu tiver... por exemplo, quando eu fico mal, você percebe a pessoa cabisbaixa, você não percebe? Né, as pessoas, a pessoa fica mais triste, fica com as feições mais tristes, até às vezes a escolha da roupa, né, uma roupa mais fechada. Então, a escrita ela também demonstra. Agora, o importante é deixar claro aqui que o fato da pessoa demonstrar sinais de desânimo, de abatimento na escrita, não significa que ela mude de personalidade. Ela muda de estado de ânimo. E o estado de ânimo, todos nós mudamos.
tá? Uns mais, outros menos. Isso é que é importante também. Essa dosagem, é importante entender que as pessoas quando falam assim, mas a minha letra muda muito. Aí eu falo, tá, então manda para mim sua letra. Quando eu vou ver, é a mesma pessoa. Você está vendo ali que é a mesma pessoa, né? Pode ser que ela esteja num estado de ânimo um pouco diferente, claro. Se eu estiver passando por uma separação conjugal, se eu estiver passando por uma crise, se eu estiver desempregada, qualquer Vai mudar. fato que Vai mudar. altere o meu estado emocional vai se refletir na escrita. Inclusive, a gente agora teve, né, o Setembro Amarelo. Exatamente, isso que eu ia falar, né? Esse setembro, junto ao suicídio que passou agora, né? Que foi o Setembro Amarelo. Queria que você falasse, você colocou alguma coisa no seu Instagram também, que você falasse sobre isso. É muito importante você tocar nesse ponto, porque é um trabalho que a gente faz, um trabalho, inclusive, preventivo. Fizemos esse trabalho ano passado nas escolas do Brasil, em várias escolas no Brasil, onde nós pedimos aos adolescentes para escreverem a redação, né? Porque tem que ter um scriptzinho. Então, fazerem a redação e, a partir dali, então, nós conseguimos identificar tendências ao abatimento, desânimo, depressão, ideação suicida, tendência à violência. Então, tudo isso você consegue identificar na letra e fazer um trabalho preventivo. Quando você identifica aquele adolescente, aquele aluno, e tira ele ali daquele contexto, né, para poder trazer ali um atendimento, uma terapia. Sobre a Monique Medeiros, que foi, né, que teve aquele problema, né, quem não sabe o caso da Monique Medeiros, né, do filho dela que foi assassinado. Você chegou a ver alguma coisa ali na escrita dela? Te passou alguma coisa? Você foi responsável por alguma situação ali? Conta pra gente. Ali, o que a gente consegue ver, e esse também é uma outra vertente da grafologia, que é o trabalho da grafologia forense, que, como eu falei, da mesma maneira que você identifica os sinais de tendência à depressão, ao desânimo, a gente também consegue identificar tendência à agressividade, à violência. Então, esse é o trabalho que a gente chama da grafologia forense, que é quando a gente identifica uma característica até no adulto mesmo, não só no adolescente, no estudante, mas no adulto também, onde a gente identifica essa característica e tenta fazer um trabalho preventivo. Então, é um trabalho que é feito, né, no mundo todo. Inclusive, a gente tem até séries, né, séries do Netflix, eu cito. Conta pra gente, que tem gente que não viu aquele filme, né? O Talentoso Ripley. Foi ótimo, que fala muito sobre isso. Tem a série do Una Bomber, que cita esse caso, né? Quer dizer, cita esse caso não. O Una Bomber, eles chegam, né? Que foi talvez aí a empreitada mais longa do FBI para chegar nele, foi exatamente o irmão dele denuncia porque identifica numa das cartas que ele escreve, identifica ali a pressão da letra. Essa é uma característica importante também, né? Quando a gente avalia a letra, a gente vira o papel ao contrário, né? E sente a pressão da letra. Então, isso também é uma característica que muita gente me pergunta, né? Qual é a importância? Porque a pressão que você coloca para escrever, ela é o seu tônus vital, é a sua energia. É o quão profundo você vai nos seus objetivos, nos seus propósitos, o seu grau de intensidade na busca pelos seus objetivos. Então, assim, pessoas que colocam mais pressão tendem a ser mais intensas, né? A escrita mais superficial são pessoas que já não têm tanta intensidade ali na luta, ali pelas suas metas. Então, é muito importante a gente trabalhar com o material original, porque a gente vira o papel ao contrário, passa a mão e sente ali a pressão. Então, essa é uma característica bastante importante, inclusive na perícia, né? Porque é uma das formas do perito identificar uma autoria de uma assinatura exatamente percebendo ali o sulco que marca. E na Bomber aconteceu isso, né? Quando ele endereçava as cartas, o papel que estava embaixo marcou ali a pressão. Exatamente. Né? Muito interessante. Muito interessante esse livro. Esse filme, vocês têm que ver. Ela falou aqui algum nome. Agora, eu queria que você falasse sobre... Eu fui professora, mas eu nunca gostei da minha letra. Existe uma forma de eu mudar
sabe? De eu melhorar, entendeu? Esteticamente porque você falou sobre a caligrafia, você falou sobre, né, algumas outras letras de forma. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte estética também. Eu acho que, assim, para falar a verdade, acho que ninguém gosta da letra. Todo mundo que chega para mim e fala assim, nossa, minha letra é horrível, minha letra não dá para entender nada, é o que eu mais ouço. Né? E as pessoas têm uma preocupação muito grande com a parte estética, mas é o que eu sempre digo, essa classificação de bonita ou feia, a gente não faz, tá? Eu nunca vou dizer se essa é uma letra bonita ou feia. Isso, para mim, não tem peso. Para a gente, não tem peso. O que tem peso é a legibilidade, ser legível ou ilegível. Por quê? Porque a legibilidade ela tem a ver com a comunicação, com aquilo que eu transmito para você. Então, se eu começar a falar em grego aqui, você não vai entender nada. Então, assim, a minha comunicação ela não se completa. Ela fica uma comunicação truncada. Então, a letra ilegível ela tem essa característica. A comunicação ela não se estabelece. Uhum. Né? É bom entender isso, então, né? Exatamente. Agora, se você quiser botar uma letra mais redondinha, você tem cadernos de caligrafia aí que você pode fazer, apesar de que eu particularmente condeno o uso do caderno de caligrafia, porque ele tende a homogeneizar as escritas, né? A tendência é que fique todo mundo com a mesma letra, né? Porque você vai fazendo dentro daquele formato, dentro daquele padrão ali, daquele universo de 4 linhas ali, né? Então, você vai ficar com a letra igual de todo mundo. Você tinha e falado você que pode tirar um pouco a criatividade, né? Exatamente. Você tira a criatividade, você tira a espontaneidade, né? Que é o mais importante, que é a emoção. Então, o caderno, nós, assim, nós condenamos o uso. Agora, existe um trabalho que se faz, que muita gente me pergunta, que é com relação à grafoterapia, né? Que é um trabalho de exercício de determinados traços para você melhorar as suas características de comportamento e personalidade. Então, por exemplo, digamos que eu identifique na sua letra que você é uma pessoa que tem dificuldade de concentração. E aí você fala, Luciana, preciso trabalhar essa parte em mim, eu sou uma pessoa muito dispersa. Então, nós vamos montar um projeto terapêutico onde eu vou trabalhar essas características gráficas com você, né? Então, são características específicas para trabalhar a concentração e paralelo a uma terapia. Tá? Isso é uma coisa que muita gente me pergunta, mas se eu quiser fazer a letra da pessoa inteligente, né? Não, essa eu vou... Não, mas acredite, tem muita gente que me pergunta. Tá? Não, desculpa, mas realmente eu tive que... Não, mas é exatamente isso. As pessoas, elas acham assim que eu vou mudar a minha barra do T, eu vou fazer a minha barra do T ligada na letra seguinte, porque... Por exemplo, você vai escrever uma letra, né? Vai fazer o tio. Você vai puxar a barra do T e ligar no I, né? Isso é muito comum, muita gente faz isso. Isso é um atalho, porque o cérebro, ele é preguiçoso. A tendência é que a pessoa, ela puxa a barra ali para ligar na letra seguinte, porque isso é um atalho, porque ela ganha tempo, ela economiza esforço, economiza energia. Então, isso também pode ser entendido como um sinal de praticidade, de objetividade e, por consequência, de inteligência. Então, claro, você pode treinar? Pode, mas é importante que você também treine as suas características de personalidade. Então, essa grafoterapia, ela é eficaz quando ela é paralela a uma terapia. Ela isolada, sozinha, você treinando a letra em casa, você não vai assimilar aquela característica de personalidade, entendeu? Então... É muito legal. Eu queria falar um pouquinho da sua formação. No caso, você é MBA em avaliação psicológica, né? Bacharelado em psicologia. Nesse caso todo, essa construção toda para você chegar até aonde você está nesse momento, né? E poder dar toda essa bagagem. Quase muita gente não tem esse conteúdo. É um conteúdo que é fantástico. As suas páginas mostram isso. E aí veio o livro. Né? Eu queria que você falasse um pouco desse livro, né? Inclusive também dos cursos e dos livros, né? Que você já deu e os livros que você escreveu para a gente, esse privilégio que vocês vão ter depois aí. A questão assim, do meu histórico, eu gosto muito de estudar. No momento eu estou fazendo mestrado em psicologia, e inclusive a minha tese de mestrado também, ela vai ser sobre grafologia.
E eu sempre estudei muito com relação ao comportamento humano. Então, todos os meus cursos, eles acabaram me levando sempre para esse lado, para o entendimento do comportamento. Então, foi uma construção, como você falou, para chegar até aqui. Agora, quem quiser estudar, isso é importante deixar claro, porque muita gente pergunta, né? Quem quiser estudar grafologia pode estudar, é um curso livre, ele é um curso de extensão, qualquer pessoa pode estudar, não precisa ser psicólogo, não precisa ser de advogado ou ter estudado E pedagogia. você dá esse curso, não Dou, dá? eu dou esse vi curso. lá na página dela, maravilhoso. Parabéns. Faço esse curso, eu ministro cursos, seminários, todos os meses. Nós temos seminários lá no meu escritório, né? Quer dizer, na minha página. Então, esse mês a gente vai ter agora o de perícia. A gente teve agora em setembro exatamente um sobre doenças mentais, né, transtornos mentais. A gente vai ter agora um de perícia e depois, em novembro, vai ser um de grafoterapia, exatamente onde eu vou ensinar ali as técnicas da grafoterapia. Olha, em primeira mão, gente. Você tem que ficar ligado, depois eu vou passar os contatos. E eu queria que você falasse do livro. O primeiro filho. Para mim, livro é filho, né? O primeiro livro, né? Como é que foi? E aí contar um pouquinho deles pra gente. O primeiro livro, assim, quando eu estudei, e eu acho que até que na época a grafologia ainda era menos difundida do que é hoje, acabou que uma pessoa que era uma conhecida minha falou assim, você não quer me ensinar grafologia, o que você sabe? Pega essas informações, bota numa apostila e me dá uma aula. Eu morando em Niterói, eu tinha acabado de cair de paraquedas na grafologia, eu ia para o Rio dar aula, só para ela, era uma aula individual. E aí tudo começou. E ela, engraçado que até hoje, né, a gente se fala, ela sempre brinca comigo, né? Ela disse, eu fui sua primeira aluna. E de fato, né, porque ali eu fui entendendo a importância das pessoas conhecerem a ferramenta. Não só eu usar no meu dia a dia, como as pessoas terem esse conhecimento. Porque a grafologia está aí, todo mundo escreve. Uhum. Todo mundo. Então, assim, você ter essa ferramenta à sua disposição ali, né? Você poder identificar traços de personalidade numa letra é muito poderoso. Você pode também se identificar conhecendo como você está escrevendo. O autoconhecimento, o né? autoconhecimento, com certeza. E aí, então, dessa apostila nasceu o livro. Então, eu tenho aí o meu primeiro livro, que é A Personalidade Através da Escrita. Depois disso aí vieram os outros, que aí foi meio... veio um que é o de competências, ele é focado especificamente em competências. Então, por exemplo, como é que é a letra da liderança, como é que é a letra da comunicação, como é que é a letra da pessoa extrovertida. Então, ele foca nas competências. O terceiro livro é sobre profissões, então tem a letra da secretária, a letra do vendedor, a letra do engenheiro, a letra do médico, aí tem lá todas as profissões. Depois veio o quarto livro, que é o Grafologia Forense. Esse é um e-book, quando eu ia lançar o livro físico, veio a pandemia, e aí por enquanto, ele está só em e-book. E aí sim, ele é voltado para a questão da investigação criminal, é a contribuição da análise da escrita para a investigação criminal, que isso é um trabalho fantástico, né? Inclusive, eu até já fiz seminários sobre isso, como identificar, né, serial killer, psicopatas nas escritas. Não, exatamente. Você estava falando isso, eu vou falar com ela. Eu tenho loucura. Você consegue olhar a escrita e falar, é um psicopata? Assim, quase todas as tendências. Eu acho que é muito forte você falar. Isso. Mas, assim, como é que é isso? Eu tenho muita curiosidade de saber. Assim, isso é uma coisa da Cláudia mesmo, que eu tenho curiosidade de saber. Sim, isso. Então, é muito importante para quem está assistindo entender assim, que não é uma fórmula mágica, né? É um estudo e ele é um quebra-cabeça, como eu costumo dizer. Então, você vai pegando os aspectos da escrita da pessoa e você vai montando aquele quebra-cabeça. Então, por exemplo, você pode ter uma escrita grande, mas uma escrita grande e inclinada para a direita é diferente de uma escrita grande e vertical, né? Então, por exemplo, aqui, usando aqui a logo,
né, ela é uma escrita angulosa inclinada para a direita. Então, ela tem uma interpretação. Se a sua escrita for vertical ou se for inclinada para a esquerda, a interpretação já é diferente. Então, a interpretação dos aspectos variam de acordo com o contexto. Então, eu preciso ir montando as peças do meu quebra-cabeça. Então, assim, eu posso ver traços de psicopatia? Posso. Posso ver traços de tendência a crime? Posso. Mas eu posso olhar para aquela letra e dizer essa pessoa vai cometer um crime? Eu não faço isso. Eu não chegaria tão longe. Eu posso... vai cometer um suicídio? Né? Muita gente me pergunta. Isso é muito comum, isso. Né? Você percebe no meu filho a tendência, né? Eu vejo muitas... Mas a gente está num momento muito atípico, né? Um momento muito sensível. E eu vejo que muitas mães, muitos pais me procuram exatamente com essa aflição de querer identificar no filho algum sinal, algum indicativo de... Até uso de droga, muitas vezes uso de droga que a gente também consegue ver. Então, assim, você consegue identificar? Consegue, mas você consegue reverter o quadro, né? Você consegue pegar uma pessoa que tenha, por exemplo, esteja numa fase ruim e ela pode sair daquela fase. Aquilo não é uma condenação, né? O fato de você estar no momento ruim da sua vida. Então, eu acho que um sinal de psicopatia, né? Aí a gente teria que entrar na definição do conceito de psicopatia, que varia de autor para autor, mas, basicamente, o que a gente pode dizer hoje, né? Em linhas gerais, a psicopatia seria a falta de empatia, né? Eu acho que talvez a principal definição, né? Digamos assim, falando assim bem a grosso modo, seria a falta de empatia. Então, e o controle da situação, né? Isso é uma coisa que a gente percebe muito, porque quando as pessoas me trazem uma letra muito desenhada, né? Muito firme, muito regular, isso demonstra uma necessidade de controle muito grande. Quanto mais variação a sua escrita apresentar, mais emoção ela vai ter. As pessoas mais emotivas são pessoas que apresentam mais variação na escrita, porque a variação ela é a emoção. Né? As escritas que estão muito certinhas, por exemplo, pessoas que fizeram caligrafia, elas tendem a ter uma escrita mais redondinha, vertical, certinha. Essa escrita certinha, né, ou muito regular, ela denota um controle muito grande da situação. Então, essas pessoas, eu costumo dizer assim, são aquelas pessoas que pode desabar o mundo lá fora, mas ela vai trabalhar. Ela não deixa de trabalhar, ela não desanima diante das adversidades, né? Ela se mantém firme. Isso pode ser um sinal de psicopatia? Até pode. Até pode, porque o psicopata ele não é só aquele que mata, né? É isso que eu ia falar. Pois é, a tendência é as pessoas acham, nossa, fulano é psicopata, nossa, então ele mata. Não. A gente é cercado de psicopatas à nossa volta, né? E pessoas que tendem querem ter o controle da situação. São pessoas, são as famosas controladoras. Então, a gente consegue ver sinais, sim. Mas eu olhar uma letra e dizer para você, assim, ó... É muito forte, né? É muito forte, é muito forte. E eu queria que você falasse agora... Gente, não posso deixar... Posso perder essa oportunidade, não. Então, perde a amiga. Eu escrevi aqui algumas coisas. Perde a oportunidade. Não tá nem muito... Mas ela, por aqui, eu escrevi algumas coisas sobre ela e tudo, para poder falar hoje, mas aí eu já escrevi. Aí ela falou, escreve alguma coisa. Eu falei, então tá aqui a minha escrita agora que ela vai analisar como eu sou aí. Né? É para falar verdade, defeitos e qualidades. Pode falar o que você quiser. Então, vamos lá. Sua escrita é grande, né? Você tem uma escrita grande. A escrita grande, o tamanho da escrita, ela diz respeito ao tamanho que a gente quer ocupar no mundo. Né? Então, quanto maior a escrita, maior é o tamanho que a gente quer ocupar. Isso... E todos os aspectos têm sentido positivo e negativo, tá? Então, isso pode ser uma pessoa que é comunicativa, sociável, expansiva, mas também pode ser uma pessoa mais ambiciosa, né? Uma pessoa mais vaidosa. Então, todos esses aspectos vão ser levados em conta quando a gente avalia. Tá? Então, você tem uma escrita grande, você tem uma escrita vertical, né? A verticalidade da escrita, ela vai falar do controle. Né? Então, por exemplo, você deve ser uma pessoa mais ponderada no momento de decisão. Você não é uma pessoa impulsiva, você pensa,
E isso é uma característica interessante, porque a gente tende a ver que à medida que as pessoas vão envelhecendo, amadurecendo, a tendência é que a escrita vai ficando mais vertical. Mas isso é todo mundo, isso é geral, porque a pessoa ela vai ficando mais ponderada, vai ficando mais cautelosa, né? Ela já não é tão impulsiva, não tem mais aquela coisa do jovem que se joga nas situações, né? Então, você tem essa característica. Então, imagina assim, que você seja uma pessoa comunicativa, você tem boa capacidade de argumentação. Então, assim, para a tua profissão, você está para lá de encaixada, né, Cláudia? Porque você tem boa argumentação, é sociável, é comunicativa, dinâmica, inteligente. Ai, obrigada. Prática. Gente, eu vou ficar aqui no podcast. Adianta, ninguém me tira daqui. Posso Pois pegar? a gente, claro. Então tá bom. Olha, eu acho que tem tudo a ver, sim, com o que você falou, porque são 25 anos, né, de jornalismo, e meu pai era jornalista daqui. Então, assim, é muito difícil eu ter errado, né? Porque a gente, às vezes, até com uma certa idade, será que é isso mesmo? Né? As pessoas se questionam. Claro. E né? é válido, né? O questionamento é válido. Eu estou fazendo curso lá na Coding de liderança, tem várias pessoas lá que não sabem ainda o que querem, né? E tá tudo bem. O resto é a gente só tentar buscar aí dentro da gente a nossa verdade para como você... para você se realizar também profissionalmente. Para você, né, fazer aquilo com felicidade, né? É o que eu falo para todo mundo. Gente, grafologia é um hobby. Eu falo com tanto amor, com tanta paixão pelo que eu, né, com o que eu faço, que é quase que... É um prazer enorme que eu tenho de trabalhar com isso. Então, não é nada custoso para mim. Que você me emocionou, porque eu sou muito ligada a Chico Xavier. Ah, sim. E, assim, eu já até me emociono, né? Porque eu acredito muito, né? Eu não sei você por ali parece que você... E você fez um post, eu estou emocionada. Você fez um post, né, sobre essa situação. Eu queria que você explicasse, né, sobre como é que foi. Uma pessoa que fez um estudo sobre a transcrição, né, no caso, a psicografia das escritas do Chico Xavier. E que ele, então, teria... É como se ele... O padrão de escrita que ele usa... corresponde ao padrão de personalidade das pessoas que ele estava psicografando. Olha só que importância. Isso, pois é. Então, assim, mas a gente precisa olhar isso com atenção, né? Porque uma das leis da escrita diz que a gente sempre vai deixar naquela escrita a nossa marca pessoal, sempre, né? A nossa pegada. Ela sempre vai estar ali presente. Então, ainda que ele estivesse psicografando aquelas escritas, ele em algum momento deixaria alguma coisa dele ali também. Porque tem energia. É uma coisa da... A força que você usa. Então, assim, por que o perito pega a pessoa quando ela está mentindo, quando ela está forjando? Porque eu vou tentar copiar a sua letra, mas eu não vou fazer a mesma pressão que você está escrevendo, a mesma velocidade. É muito difícil que você consiga copiar todos os aspectos. Em algum momento, as minhas características de personalidade, elas estarão impressas nesse material. Então, tem alguma coisa dele também. Então, mas isso, enfim, não tem nada comprovado. Isso foi um estudo que circulou e aí eu fiz um post sobre isso. Sim. Inclusive, mas é super válido pensar sobre isso. Aquele movimento de pinça, você pode falar? O movimento de pinça é quando a criança ela aprende a escrever e está desenvolvendo o movimento, né? Que é a motricidade fina. Então, isso é fundamental para a gente entender que as escolas precisam pensar que a criança precisa ser alfabetizada com escrita manual, ainda que depois ela venha a usar a escrita no computador, ela precisa passar. Primeiro porque é o movimento que nos diferencia dos animais, né? Que é o movimento de pinça. E esse treino da motricidade fina é o treino que vai desenvolver várias áreas cognitivas, né? É o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, olha, ele vai ser fundamental. É muita coisa. Se deixar a gente... Vocês vão ter que ir lá nas redes sociais que ela vai falar agora pra gente. A gente está terminando, infelizmente. Ela vai falar sobre o site, sobre o Instagram e outras coisas mais, né? Conta pra gente aí. O meu Instagram, eu tô sempre colocando, né, curiosidades, as novidades, essas informações todas vocês vão encontrar lá. Tem o meu site também, que é o dongrafen.com. Lá também tem informação sobre cursos, meus seminários, tem meus contatos. Então,
E tem que ficar antenado, porque tem curso chegando, tem muita Toda coisa hora. acontecendo. Livro. Sabe? Realmente é muito legal a empresa dela. Olha, foi um prazer. A gente estava já querendo se encontrar há um tempo, não tinha agenda diferente. Ela estava com uma agenda bem lotada e conseguimos hoje nos encontrar, encaixar. E eu quero te agradecer muito. Foi um privilégio estar aqui com você, Luciana Boschi, porque realmente foi muito, muito conteúdo. E eu aprendi bastante. Muito obrigada. E você dá as finalizações que você... sobre esse momento que você passou aqui comigo, né? O podcast. Gente, é um prazer, né? Porque Cláudia é Cláudia, né, gente? É essa simpatia que tá aqui na minha frente, que é uma delícia de conversar, que é uma pessoa interessada, né? Que dá espaço, dá abertura aqui pra gente falar que esse é importante, porque a grafologia é muito rica, então se bobear, a gente vai ficar o dia inteiro aqui. Então, assim, foi um prazer enorme estar aqui, dividir esse momento com a Cláudia, esse convite dela, que eu aceitei. Então, assim, nos meus contatos estão lá, né? No Instagram, no site. É só falar comigo. Eu tô sempre online. Tô sempre ali tirando as dúvidas. Vocês vão ver esse conteúdo completo no canal Niterói do YouTube, tá? Da Web TV também. E vai ter o Rios também no Instagram dela, no TikTok, onde você quiser colocar. Tá bom? Eu vou finalizando. Muito obrigada, Luciana Boschi. Obrigada, Leandro. Um beijo. Até o próximo podcast Canal Niterói. Obrigada, gente. Tchim, 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 tchim. Tchau, gente.